Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Esse é o primeiro vídeo de uma pequena série sobre fisicoquímica para metalurgia e materiais que vai servir como subsídio para as aulas dessa disciplina que são ministradas na Universidade Federal Fluminense no curso de graduação. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre algumas definições preliminares, o que é universo, sistema, fronteira, vizinhança. Falar um pouco sobre a oposição entre a visão macroscópica da visão microscópica, a diferença entre sistema isolado, fechado, aberto, tem outros, mas talvez sejam os mais importantes. Falar sobre propriedades e variáveis termodinâmicas intensivas e extensivas, a diferença de um sistema homogêneo para um sistema heterogêneo, falar um pouco das funções termodinâmicas e, finalmente, o estado padrão de um sistema. Bem, esse é um esquema que tem praticamente todos os livros, em que você tem o universo, que seria o tudo, vamos dizer assim, e eu colocaria mais precisamente, seria a união do sistema, da fronteira do sistema, e a fronteira também é muito importante para a gente, e a vizinhança. Tá certo? Então, esse é o sistema. O que seria o sistema? É a porção do universo que a gente tem interesse em estudar. Por exemplo, a nossa amostra, para quem é metalúrgico, a nossa amostra de metal dentro de um forno. Essa amostra sofre um tratamento térmico, por exemplo. Essa amostra é o nosso sistema. Poderia ser, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma carbonatação, o sistema teria que ser maior, teria que ser a amostra mais a atmosfera. Enfim, se a gente tivesse interessado, por exemplo, não só na amostra e na atmosfera, mas como no comportamento do próprio forno, a partir do momento que a gente liga, né? A gente teria que incluir o forno. E, finalmente, se alguém quisesse colocar um ar-condicionado na sala, né, o sistema teria que ser toda a sala onde está localizado o forno. Então, depende do ponto de vista. Para nós metalúrgicos, no caso, seria a amostra ou a amostra-atmosfera. E para outros engenheiros, talvez o sistema fosse outro. Eu considero essa distinção de extrema importância. Infelizmente, nesse curso, por questões de tempo, né, de currículo, nós não temos tempo para desenvolver essa parte microscópica como eu gostaria. Talvez um dia eu faça uma série de vídeos, embora eu não seja especialista nisso, a gente pode sempre arriscar, mas a distinção que é muito importante que se tem em mente é a distinção entre a termodinâmica clássica, que é macroscópica, por exemplo, isso aqui poderia ser um copo d'água, né? E a termodinâmica estatística, que trata o sistema olhando do ponto de vista microscópico. Então, esse sistema não é mais um contínuo, como a gente vê no sistema macroscópico, não é mais um copo d'água, a gente coloca lá um super microscópio e vê as moléculas de água se mexendo dentro do copo. Tá certo? Então, essa é a distinção do ponto de vista macroscópico do microscópio. No macroscópico, que é o que a gente vai estudar basicamente aqui, seria a termodinâmica clássica, que nós vamos ver, vamos dizer, do ponto de vista de matéria, por exemplo, a nossa amostra do forno, se a gente olhar macroscópio, mesmo as fases dentro dessa amostra, a gente ainda está pensando no ponto de vista macroscópico. Ou no ponto de vista microscópico, que a gente não vai ver aqui. Talvez façamos menção ocasional, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas é muito importante que o estudante tenha, ou o profissional tenha isso em mente, que existem esses dois pontos de vista e muitos resultados nós só podemos obter a partir do ponto de vista microscópico. Bem, aqui nós temos exemplos de 3 sistemas que são importantes em termodinâmica, nós vamos ver outros também. Mas o primeiro caso é o sistema isolado, aquele em que não é possível haver troca de calor nem de massa. O volume, portanto, é constante, não pode haver expansão, e também a energia interna ela é constante, porque não pode entrar energia nem sair energia desse sistema. Esse sistema é isolado. O segundo exemplo é o sistema fechado. Ele pode haver troca de calor e trabalho, quer dizer, o sistema pode fazer trabalho e pode entrar calor nesse sistema, mas não pode haver troca de massa.
E o terceiro sistema, que nos interessa bastante, é o sistema aberto, aquele em que pode haver troca de calor, trabalho e massa. Por exemplo, um copo d'água contendo cubos de gelo. Então, o copo em si de água é um sistema fechado, porque não está entrando água no copo. Mas o gelo é um sistema aberto, porque podem haver partículas, podem haver moléculas de água que se agreguem ao gelo, se solidificando. Então, o gelo vai aumentar de volume, né? E a água líquida vai diminuir de volume. E ao contrário, o gelo pode se fundir e moléculas de água saem do gelo para se juntar à água, né? Então, esse é um sistema extremamente importante para a gente, porque em metalurgia e materiais, especialmente em metalurgia, muitos sistemas são multifásicos. Dificilmente a gente trabalha com materiais monofásicos. Então, esse é um tipo de situação que nós vamos encontrar bastante. Em seguida, a gente tem a distinção entre sistemas homogêneos e heterogêneos. Sistema homogêneo é bastante simples, é composto de uma única fase, como eu já falei, um copo d'água. E o sistema heterogêneo ele possui duas ou mais fases, por exemplo, o copo com gelo que eu mencionei no slide anterior. Mas ele não precisa ter uma fase só, ele pode ter várias fases, tá certo? Então, nós temos exemplos disso em metalurgia, nós temos sistemas que têm austenita, ferrita e fase sigma, por exemplo, num ácido superduplex e coisas no gênero, né? Então, o sistema pode ser bastante complexo. Finalmente, nós temos as propriedades macroscópicas do sistema. A gente vai, para descrever essas propriedades, nós temos as variáveis ou coordenadas termodinâmicas. Cada livro usa uma notação um pouco diferente. Podemos chamar de funções termodinâmicas também. Eu não sei, de fato, o que seria o mais rigoroso, mas eu acho que qualquer uma das três está bom. Então, nós temos as variáveis intensivas, que são aquelas que independem do volume. Então, obviamente, temperatura e pressão. Se eu cortar um bloco que tem uma temperatura de 500 graus ao meio, as duas metades vão ter 500 graus, não vão depender do tamanho do bloco. Pressão é a mesma coisa. Então, eu estou aqui representando duas variáveis intensivas. Nesse caso aqui eu estou representando o sistema 1, o sistema 2, né? A única diferença é que aqui eu tenho volume V1, aqui eu tenho volume N1, e eu tenho a mesma temperatura e a mesma pressão. Em dois sistemas com volumes diferentes e números de moles diferentes. Vamos supor agora que eu junte os dois sistemas. Vejam, a temperatura e a pressão não vão mudar nesse caso, né? Porque ela continua a mesma, ela não depende do tamanho do sistema. E nesse caso o volume vai mudar, então obviamente que o volume depende do tamanho do sistema. E o número de moles também depende do tamanho do sistema. A energia do sistema também vai aumentar, porque eu tenho aqui uma energia, aqui eu tenho outra, aqui eu vou ter uma soma das duas energias. Então a energia também é uma quantidade extensiva. Mas ela poderia ser intensiva se eu dividisse pelo número de moles, que é uma prática muito comum que a gente vai ver mais adiante. Então, a maioria das propriedades, vamos dizer, sem dividir pelo número de moles, funções, são extensivas, apenas com exceção da temperatura e da pressão. Então, energia interna, que nós vamos ver depois, enfim, e outros. Aqui nós temos as funções termodinâmicas, ditas funções de estado, que nós vamos ver em mais detalhe depois. Só para alguns exemplos, a energia interna, a entropia, a entalpia, a energia de Helmholtz e a energia de Gibbs, que é de extrema importância para nós, por vários motivos que nós vamos ver em seguida. Então, nós temos um estado inicial e temos um estado final. O ponto importante é que as funções termodinâmicas, isso que facilita muito o nosso trabalho com termodinâmica, é que essas funções não dependem do caminho, apenas do estado final e do estado inicial. O exemplo que eu gosto de dar é entre o caminho percorrido e a distância. Vamos dizer, a distância daqui até qualquer ponto é simplesmente a distância linear, né? A variação da distância. E o caminho percorrido não, porque eu posso dar 3 voltas no quarteirão antes de chegar no meu destino final, vou ter um caminho muito maior.
Então, existem funções que dependem do caminho e tem funções cujo valor depende apenas do estado final e do estado inicial. Claro que nós vamos ver isso também em mais detalhe depois. Então, uma variação de energia livre depende apenas do estado final e do estado inicial, que eu digo, a energia de Gibbs que eu botei aqui. Tá certo? Já duas grandezas que dependem do caminho são o calor, a transferência de energia térmica, e o trabalho, que é a transferência de energia mecânica. Então, o trabalho vai depender do caminho. Se eu empurro, por exemplo, uma mesa no chão, vai haver trabalho contra as forças de atrito. E, vamos dizer, quando eu voltar no estado inicial, eu vou ter feito uma força considerável, quer dizer, vai haver uma variação, dependendo do caminho. Para eu empurrar a mesa de um lado para o outro da sala é uma coisa. Se eu tiver que dar várias voltas com a mesa pela sala, eu vou gastar muito mais mesmo que eu volte ao ponto inicial, muito mais energia que eu vou gastar, vamos dizer assim. Tá certo? Então, calor e trabalho não são funções de estado e elas dependem do caminho. No entanto, calor e trabalho representam a interação que a amostra tem com o mundo real. Então, nós temos que ter um jeito, nós vamos ver como, de transformar essas duas coisas que são inconvenientes para a gente em funções termodinâmicas que são bem mais convenientes para a gente trabalhar. Bem, eu queria agradecer aqueles que chegaram até aqui nesse vídeo. Vão haver mais vídeos adiante e eu gostaria de receber o feedback de vocês e, se possível, cliquem no canal para aumentar o número de pessoas seguindo esse canal, porque isso é importante para a avaliação do canal, de como o canal está indo. Obrigado.